Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gustavo Raposo. A gente vai começar. Já temos algumas perguntas que foram enviadas anteriormente por todos os alunos. E tenho aqui comigo o professor Marcelo e o professor Bruno. Eles vão se apresentar logo menos. A gente vai discutir essas perguntas, discutir os pontos abordados. Certo? O tema de hoje então, foram a questão de dificuldades realmente de como implementar o Lean Six Sigma, as barreiras organizacionais, a questão de cultura. A gente vai abordar umas questões mais voltadas para esse tema. E eu vou falar agora um pouco de mim. Sou o professor Gustavo Raposo, sou formado em Engenharia Elétrica na Unicamp, já tenho experiência com consultoria em R10, NR12, em ISO, em Lean Six Sigma, aqui pela EDTI, já dei aula também bastante. E, bom, vou contar com a minha experiência aqui para ajudar todo mundo com as perguntas que foram enviadas. Daí, professor Marcelo. Legal, pessoal. Boa tarde. Hoje eu sou diretor-geral da escola, da escola EDTI, sou sócio fundador também daqui, e minha carreira toda foi ligada com educação. Minha formação é na área de estatística, eu fiz mestrado e graduação nessa área, e desde 2007 eu comecei a lecionar em cursos de pós-graduação na Unicamp, inclusive em cursos de Lean Six Sigma lá na Unicamp, né? E essa questão de análise de dados, ela é uma questão muito interessante para mim. Eu acho que quando a gente aprende a coletar dados e extrair conclusões com base nesses dados, a gente consegue enxergar coisas que as outras pessoas, que as outras organizações não são capazes de enxergar. E isso acaba sendo uma vantagem competitiva enorme para quem tem essa habilidade. E aí o que eu acho que é interessante é que dentro dessa metodologia de melhoria de processos, o Six Sigma, por exemplo, a parte de análise de dados ela é muito importante para que a gente consiga fundamentar as nossas decisões, né? Por trás dessas metodologias de melhoria, tem a questão de aprender de maneira acelerada. E a gente consegue aprender de maneira acelerada quando a gente tem boas teorias a respeito do nosso negócio, e a gente testa essas teorias e procura comprová-las por meio de dados, né? Então, quando a gente junta esse conhecimento técnico do negócio, mais essa habilidade de analisar dados, a gente consegue realmente encontrar oportunidades fantásticas de se diferenciar da concorrência. E aí esse meu trabalho todo, desde 2007, né, e depois em 2009, quando a gente funda a EDTI, é um desejo de ajudar a transferir esse tipo de conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas, porque eu tenho a convicção de que se as pessoas do nosso país conseguirem tomar melhores decisões de negócio utilizando os dados, a gente consegue ajudar a transformar o ambiente de negócios do nosso país. E aí é um pouco disso que a gente tem tentado fazer ano após ano, tanto com a escola EDTI, né, tanto aplicando esse conhecimento em outras organizações, quanto aplicando aqui dentro da escola para gerar conhecimento para vocês. E é um prazer estar aqui com o Gustavo e com o Bruno, para a gente poder bater um papo com vocês aí, tirar algumas dúvidas e tentar contribuir um pouco com o nosso conhecimento. Obrigado, Marcelo. Bruno? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou professor aqui da EDTI, já faz 1 ano e meio já que eu estou aqui dando aula nos cursos de Greenbelt e Black Belt. Eu sou engenheiro civil. Antes de vir para a EDTI, eu trabalhei no projeto da construção da obra do metrô do Rio de Janeiro, a linha 4 agora. Então, fiz alguns projetos por lá, trabalhando com um pouco de melhoria. Então, e antes disso ainda, eu tinha uma formação voltada para a área da saúde. Eu me formei biomédico há muito tempo atrás já na minha vida, né? Aí trabalhei uns 7 anos em hospitais, laboratórios, também com implementação de processos, gestão. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência, como o Gustavo e o Marcelo falaram, e a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui para tirar as dúvidas aí das questões que vieram. O Gustavo vai comandar aqui para a gente. Então, certo, vamos lá. Como eu falei, o assunto que ganhou foi a questão das dificuldades de implementar o Lean Six Sigma, certo? Eu tenho aqui algumas perguntas separadas já do pessoal que enviou anteriormente. Então, primeira pergunta, eu vou perguntar para você, Marcelo.
como implementar a cultura de melhoria contínua numa empresa que não tem essa cultura? Então, essa é uma questão bastante interessante, que é a questão que envolve também mudança de cultura, né? Como é que a gente gera mudança de cultura em uma organização? Muitas pessoas acabam tentando mudar a cultura por meio de palestras motivacionais, coisas desse tipo. Não estou dizendo que isso não funcione, né? Mas eu acredito muito que a gente consegue mudar a cultura quando a gente coloca uma estrutura de trabalho para as pessoas se envolverem. Então, no caso de melhoria de processos, a gente também precisa criar uma estrutura para as pessoas trabalharem com projetos de melhoria. Uma estrutura básica que funciona para a gente fazer isso é a gente ter equipes de trabalho, né, em projetos. Então, a gente forma equipes de 3 ou 4 pessoas e é importante que essas pessoas elas tenham formação em melhoria de processos. Então, talvez o primeiro trabalho que a gente tem que fazer numa organização é escolher um grupo de 3 ou 4 pessoas e formar essas pessoas em Green Belts ou Black Belts, mas talvez inicialmente até em Green Belts, uma formação intermediária de melhoria de processos, onde as pessoas já conseguem liderar projetos de média complexidade. Então você pega essas pessoas, forma essas pessoas, agrupa elas em times de 3 ou 4 pessoas, e aí nesse momento é importante você também ter uma orientação para o trabalho dessas pessoas, né? Então, alguém mais experiente, muitas vezes um consultor externo, ele é necessário nesse primeiro momento, que vai ser uma pessoa que vai se reunir periodicamente com esse time que dentro da empresa, para tirar dúvidas sobre a metodologia, para acompanhar o andamento, para funcionar até como um gerente desse projeto, né? Para garantir que, semana após semana, essa equipe caminhe em direção à solução dos problemas ali que foram propostos para dentro do trabalho, né? Então, ter esse gerente de projetos que organiza, que garante que aconteçam reuniões semanais e que as atividades elas estejam alinhadas com os objetivos estabelecidos pelo projeto, né? Também é muito importante, eu acho que é uma questão que é extremamente decisiva para o sucesso dos primeiros projetos, é como que a gente escolhe o primeiro projeto que a organização vai trabalhar, né? Existem projetos mais complexos e menos complexos, e nesse primeiro momento é interessante que a gente procure escolher um projeto que seja de menor complexidade para a gente se familiarizar com a técnica. E aí, principalmente projetos de baixa complexidade e que tragam retorno financeiro. Porque quando a gente consegue, numa primeira onda de projetos bem estruturados dessa maneira, trazer resultados financeiros para a organização, isso acaba gerando um interesse por outros departamentos, por outras diretorias e por outras pessoas de também participar em iniciativas desse tipo. Isso acaba contagiando um ambiente de melhoria dentro da organização. Então, acredito que, basicamente, seria escolher um projeto de baixa complexidade com retorno financeiro e colocar uma estrutura adequada de trabalho para as pessoas, tendo pessoas formadas em técnicas de melhoria e ter algum consultor externo para poder ajudar esse primeiro trabalho com a equipe, organizando as reuniões e dando ritmo de trabalho para essas pessoas. Posso falar um pouquinho também do que a gente viveu lá um pouco na obra lá, que a gente tinha um problema com o inventário. Em determinado momento, era tão caótica a situação do inventário que o gerente de produção decidiu que não ia ter mais inventário, ia ser tudo aplicação direta, ou seja, ia chegar o material, ia ser como se já estivesse trabalhando com ele. Aí a gente fez um projeto com relação a isso, então a gente foi lá para cuidar do inventário, para organizar como que seria organizado, como que seria o pedido, a relação das ordens de solicitação. Fizemos todo um trabalho com isso e depois, mais especificamente, um pouco mais para frente, a gente começou a trabalhar no controle de perda de aço, que também, como era aplicação direta, a gente não tinha nenhum controle. E mais para frente, com a coleta dos dados, com a estrutura, a gente poder trabalhar uma resistência que a gente tinha bem no começo, lá com o gerente de produção,
professor Gustavo falou que queria aplicação direta, lá no meio da obra, lá no meio do projeto, ele já começava a perguntar para a gente qual que era a perda de aço, como que estava o inventário. Então, a partir da coleta organizada dos dados, mostrando os resultados, a gente conseguiu trazer o gerente para o nosso lado, que é um ponto de resistência, e acho que também ajuda muito a espalhar essa cultura de organização. Então, acho que complementando um pouco também, né, a gente tem a questão de tomar cuidado, que às vezes a gente pega as empresas, vou agora fazer Six Sigma aqui na organização, vamos treinar 20 pessoas e acho que só com treinamento essas pessoas vão conseguir sair executando projetos, né? Então, às vezes, vale mais a pena pegar esse orçamento que você ia treinar 20 pessoas, talvez treinar um número menor de pessoas, essas 3 ou 4, e colocar essas pessoas para realizar logo um projeto de melhoria, e até de maneira que a gente fala muito no curso, né? Testa em pequena escala, né? Pega um grupo pequeno, coloca esse grupo pequeno para rodar um projeto piloto de melhoria de processos, de baixa complexidade, e aí os próprios resultados que essas equipes começam a gerar acabam despertando uma onda de vontade das pessoas de participarem em outros projetos. Tem que tomar muito cuidado, porque só o treinamento ele não garante que as pessoas vão sair dali conseguindo executar projetos, né? E demanda um tempo de aprendizado, de assimilar toda aquela teoria e aprender a colocar aquela teoria em prática no momento adequado, né? Qual é a ferramenta mais adequada no momento A, no momento B. E uma outra coisa que acontece muito é que, às vezes, esse consultor, ou essa pessoa mais experiente, que não necessariamente precisa ser um consultor externo, mas ela tem essa experiência em melhoria, de conseguir acalmar um pouco a ansiedade que as equipes têm de logo apresentar os resultados, às vezes sem fundamentar muito a teoria que elas têm, né? Então, é importante a gente ter uma pessoa experiente, ter um técnico, né? A equipe time de futebol precisa de um técnico para olhar como as coisas estão acontecendo de fora e conseguir orientar melhor o trabalho. Porque dentro da organização você já tem resistência para poder trabalhar, e você vai afoito dessa forma, querer mostrar alguma coisa sem fundamento e acaba prejudicando. Ele já teve casos, né? Formou muita gente, todo mundo muito empolgado, a diretoria falou todo mundo na hora porque realmente não queriam toda essa mudança de acontecer de uma vez. E tem a questão, um ponto que o Marcelo levantou, não que não dê certo a mudança de cima para baixo, certo, da cultura, mas tem muito menos chance de dar certo quando você quer trabalhar só influenciando as pessoas, ao invés de mudar a estrutura do trabalho, certo? Realmente, o que a gente ensina no curso, muda a estrutura, entende o método que você vai fazer isso, que é usar o Lean Six Sigma para modificar o trabalho das pessoas, as pessoas gostarem das mudanças, e isso girando essa roda, de aumentar a vontade de mudar e mudar a cultura junto. Isso. E aí tem até talvez uma história do que a gente está fazendo aqui, né? A gente realiza projetos de melhoria desde do nosso início, lá em 2009, né? Hoje a gente tem quase 50 colaboradores e a gente tenta envolver essas pessoas todas em projetos, e agora a gente está colocando um segundo nível, né, de implantação de cultura de melhoria, que tem os projetos grandes de 6 meses de duração, mais complexos, mas a gente quer que todo mundo que está envolvido com a NTI realize testes diariamente, né? Então a gente criou um projeto que o Bruno está coordenando, e que a gente pede para cada colaborador ir preenchendo qual é o teste que está fazendo, né? O que ele espera de resultado, que dados que ele vai coletar, qual é o indicador que ele pretende impactar, e aí a gente vai montando um indicador de testes que a gente está realizando dentro da NTI. A gente espera que com isso a gente gere conhecimento e acabe gerando mais melhoria de processos aqui dentro, né? Todo mundo está envolvido. E às vezes você colocar um indicador desse tipo mostra para todos, né, que é importante estar envolvido com melhoria de processos, né? E aí, se é importante para a direção da organização, então eu olho esse indicador e cutuco para que todo mundo esteja participando desses testes, fica mais fácil que as pessoas elas se envolvam com esse tipo de projeto. Tem
organização, né, que a gente prestou consultoria, estava implantando projetos. Os projetos tiveram muito sucesso, eram 5 projetos, mas tinha um deles que era o mais complexo de se realizar. E aí, depois de 3 meses de trabalho, a equipe ainda estava bastante perdida sobre qual seria a solução. E nesses momentos a gente percebe que é importante que tenha adesão dos participantes, que tenha empenho, né? Eu estava conversando com a líder do projeto, pô, mas e aí, pessoal, os testes que a gente combinou de fazer, por que vocês não estão fazendo? E a resposta dela foi, olha, Marcelo, é muito legal esse projeto, etc., mas isso não está nas minhas metas, nem é o que o meu coordenador está me cobrando. Então, entre trabalhar para o projeto e trabalhar em outras coisas, nesse momento eu estou preferindo trabalhar nas outras coisas que impactam a minha meta. Então, a organização tem que se dar conta, e a alta direção, né, de que se não for importante para ela que as pessoas estejam envolvidas com os projetos de melhoria, as pessoas não vão dar muito valor para esses projetos de melhoria. Então, talvez colocar dentro das metas dos colaboradores, dentro das metas dos gestores, os resultados desses projetos pode estimular com que seja mais fácil, né, a dedicação de tempo para as pessoas participarem desses projetos. Realmente a questão da cultura, que parece que as pessoas não ligam para o Lean até precisar aumentar a competitividade da empresa, também parece, né? Não querem deixar implementar porque realmente tem a questão de, parece que está tudo bem, mas sem uma metodologia para aplicar essas coisas, aplicar teste, fazer melhoria contínua, você vai perceber uma hora que vai caducar e você vai perder para a concorrência, certo? Então, isso é cada vez mais verdade, né? Sim. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Não, essa questão. Deixa eu ir para a próxima pergunta, que são perguntas até parecidas aqui, que talvez a gente até tenha respondido alguma coisa. Próxima pergunta é: como iniciar um projeto de melhoria considerando escopo, objetivos e patrocinadores da equipe? Eu acho que entra muito naquele negócio que o Marcelo falou de em que momento você está na questão de treinamento, seja de pessoas envolvidas com isso, porque você não pode querer também começar mudando a empresa de uma vez, né? Tudo de uma vez. Precisa treinar pessoas, tem que entender que leva tempo, tem que ter a dedicação, tem que começar com uma escala baixa, um escopo baixo, e tem que ter o apoio da diretoria, dos líderes, dos patrocinadores, senão o projeto não vai para frente. E a figura do patrocinador, né? Que ele tem que dar a condição para que isso aconteça muitas vezes, né? Quando a gente vai fazer teste, vai precisar de recursos, porque geralmente a gente vai encontrar dificuldades, né? Barreiras de organização, que a gente talvez não consiga sozinho superar isso. Então o patrocinador tem que ser uma figura presente, que ajude a gente a atravessar essas barreiras aí, tanto de pessoas ou de tempo disponível para poder fazer os testes e disponibilização geral dos recursos. Sim. Acho que é muito importante a escolha de um patrocinador adequado para o projeto. Né? O patrocinador ele tem que estar interessado com o objetivo que foi proposto. Ele tem que ser importante para ele, porque se ele não está interessado, né, se não faz parte dos objetivos estratégicos dele, provavelmente a equipe também não vai ter dedicação de tempo para realizar o projeto. Então, talvez estabelecer de maneira clara por que aquele projeto foi escolhido e como que aquele projeto está relacionado com os objetivos estratégicos da organização, isso é muito importante para que as pessoas se comprometam e a adesão ao projeto aconteça de maneira adequada. Sim, esse é o ponto que o pessoal às vezes negligencia, a questão do patrocinador. A gente insiste no curso, né? O patrocinador é importante, ele é uma pessoa que vai facilitar o projeto para todo mundo. Então, tem que sempre pensar na formação da equipe a importância do patrocinador. Ele não é só a pessoa, ele é a pessoa para quem você vai mostrar o retorno do projeto, mas ele é a pessoa que vai ajudar você a chegar nesse retorno. Ele vai ajudar cobrando, né? Porque a gente também, a gente tem um monte de obrigações aí no dia a dia empresarial, um monte de incêndio acontecendo. E se não tiver aquela pessoa com um olhar mais estratégico, né, cobrando para que a gente se envolva com esses projetos, provavelmente isso não vai acontecer. Próxima pergunta, aqui.
Por que alguns gestores de instituições insistem em criar o próprio modelo de melhoria contínua, quando o roteiro DMAIC pode ser aplicado a praticamente qualquer modelo de negócio? Tem alguns pontos importantes aí nessa pergunta. Primeiro que o roteiro DMAIC funciona, mas ele não é o único roteiro para a gente trabalhar com projeto de melhoria. Existem diversos outros roteiros, e o DMAIC foi um roteiro que ficou famoso pelo Six Sigma, mas às vezes tem algumas organizações que trabalharam com melhoria de processos e desenvolveram os seus próprios roteiros, e talvez um gestor tenha mais conhecimento, esteja mais acostumado a trabalhar com algum roteiro de algum outro lugar que ele veio e assim por diante. Mas é importante para a gente, como um agente de melhoria, perceber que esses roteiros, no final das contas, eles estão dizendo a mesma coisa, né? Todos eles a gente tem que passar por alguma fase de entender o problema, passa depois por uma fase de desenvolver mudanças, de testar essas mudanças e de implementar essas mudanças. Então, se está muito claro para a gente que esses são os passos que a gente vai ter que navegar durante o projeto, a gente consegue navegar por esses outros roteiros sem maiores dificuldades, né? Mas eu acho que a questão principal de às vezes, ter gestores que preferem trabalhar com um ou com outro eles estão acostumados de histórico deles de trabalho e algum outro roteiro de melhoria. Só que uma questão importante também, né, nessa pergunta é que a gente deveria procurar por roteiros ou por métodos de trabalho de melhoria que sejam simples, o mais simples possível, porque se eles forem muito simples o suficiente para que toda organização entenda, todo mundo pode se comunicar na mesma linguagem de melhoria de processos. Então, aqui na IDTI, a gente estimula muito o uso do modelo de melhoria, das 3 questões fundamentais e o ciclo PDSA. As 3 questões fundamentais: o objetivo, o que queremos realizar, indicadores, quais mudanças, como saberemos a mudança na melhoria, e, por último, quais mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria. Essa linguagem ela é extremamente simples e a gente pode trabalhar desde projetos simples até projetos mais complexos, e isso facilita com que exista uma unificação de comunicação a respeito de melhoria de processos. Pode falar. Que é importante, né? Que é assim, dentro da organização, que todos trabalhem com o mesmo roteiro de melhoria, né? Que eu acho que é a parte fundamental. Porque, eu conheço o DMAIC, tem um roteiro de organização, eu acho que o DMAIC é melhor, aí acaba dando conflito, divergência. Então, acho que é interessante todo mundo sempre andar na mesma estrada aí e usar o mesmo. Sim, a questão da consistência, tanto de todos usarem o mesmo roteiro, o mesmo método, e de os roteiros, todos em natureza têm a mesma função: entender o objetivo, entender o problema, como que a gente vai medir, testar, implementar, certo? Sim. Todos têm que chegar nesse padrão de conseguir resolver problemas. Então, senão, não é um roteiro necessariamente modelo de melhoria contínua. Às vezes, talvez tenha a questão também de alguns gestores querendo deixar a marca deles, né? Uma história interessante, a gente treinou durante um tempo, era uma indústria da área automobilística, né? E durante muito tempo a gente treinou o pessoal em Green Belts, Black Belts, né, em Six Sigma. E aí formou quase que toda a área de engenharia, né? O pessoal que trabalhava na organização em Six Sigma, sem colaboradores formados, projetos e assim por diante. Aí encerramos o nosso ciclo lá. Depois de um tempo veio um diretor novo de melhoria de processos, e aí o pessoal contando para a gente que depois desse momento ele não queria mais saber de Six Sigma, aí todo mundo tinha que falar de Lean. Então, destrói tudo que vocês estão fazendo de Six Sigma, a partir de agora todo mundo vai passar por treinamento de Lean, e agora a linguagem que a gente vai usar é só Lean, né? O que é um tremendo desperdício para a organização, porque no final das contas o que a gente está procurando com Lean, com Six Sigma, com Lean Six Sigma, é fazer melhoria de processos. E se a gente entende isso, fica mais fácil da gente navegar e evitar esses desperdícios, como nesse caso dessa organização. Sim. Mais algum comentário?
Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta aqui só. O pessoal que estiver no chat, se quiser mandar mais alguma coisa também, fiquem à vontade. A gente vai continuar com as perguntas aqui que a gente encontrou. Então, próxima pergunta: como envolver as pessoas e conseguir o empenho na melhoria dos processos e nas modificações implantadas? Eu acho que muito de conseguir envolvimento das pessoas é procurar trazer as pessoas junto para dentro do projeto de melhoria. Porque eu já vi muitas vezes as pessoas decidem o que querem fazer, não consultam as pessoas que realmente fazem e geralmente chegam com a solução pronta. Agora você vai fazer isso. Aí a resistência nesses casos é gigantesca, né? Porque a pessoa não entende por que tem que fazer, não sabe o que está acontecendo, gera insegurança dentro da pessoa. Então, colocar a pessoa dentro do time, ajudar a construir a solução junto, que é uma parte de psicologia, eu acho que isso é fundamental, porque a maior barreira que a gente vai ter na organização são as pessoas, não tem jeito, né? Então, as pessoas, elas têm uma resistência muito grande, e acho que é muito importante trazer as pessoas para junto, para poder executar os projetos. Às vezes, quando é uma implementação que não depende de pessoas, é muito fácil, você não precisa considerar isso no começo, né? Mas se você percebe que o projeto que você está lidando, ele vai depender de uma implementação de as pessoas vão ter que mudar o trabalho delas, é importante você reconhecer isso no começo do projeto. E aí, como o Bruno está contando aqui, envolver essas pessoas desde o começo, para que elas se sintam donas das mudanças. E aí, quando você é dono de alguma mudança, você vai trabalhar muito mais para que ela aconteça e para que ela tenha sucesso. Então, é uma questão importante. E aí também é importante a gente considerar que a resistência das pessoas, às vezes, vem de a resistência de aspectos físicos, de aspectos emocionais e lógicos, né? Está falando muito do emocional, de fazer ela se sentir dona daquela mudança. Então, técnica para isso envolve elas desde o começo, monta um plano de comunicação. Só que essa mudança tem que ser possível fisicamente, né? Então, é possível trabalhar dessa maneira? Quais são os aspectos, por exemplo, os ergonômicos que a gente tem? Quais são as restrições físicas para essa mudança? Então, se isso não for considerado, vai existir muito mais resistência na hora de implementar. E aí tem a questão lógica, né? Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Então, tem que ficar muito claro para as pessoas as razões de por que a mudança está sendo proposta, quais são os benefícios para as pessoas, para a organização daquela mudança. E aí, por último, o emocional, que foi o que a gente conversou. Tem que fazer com que as pessoas se sintam bem com aquela mudança, uma maneira é envolvê-las desde o começo para que elas se sintam donas da mudança. Né? No aspecto lógico aí, um certo momento lá, a empresa precisou trocar o software ERP que ela utilizava para pegar um mais robusto lá, que o que a gente tinha não atendia mais a organização. Então precisou realizar essa troca, só que foi feito simplesmente, agora é esse, né? Vai ser feito dessa forma. Aí tinham passado 5 anos já que tinha trocado o software, e tinha gente chorando que queria voltar para o software anterior, falar que era uma porcaria, aquele novo, e teve toda uma resistência enorme, não sabia por que tinha acontecido a mudança, que era segurança empresarial, volume de gastos, e simplesmente tem que fazer isso e começa a fazer. Tem que se preocupar com as pessoas, né? As pessoas, elas têm opiniões, têm sentimentos, e a gente tem que procurar lidar com esses sentimentos de maneira adequada, para que essas resistências sejam... Não é que não vai existir resistência, né? Mas a gente pode conseguir diminuir bastante essa resistência se a gente se programar de maneira adequada. Comunicação, né? É um problema não só nos projetos de melhoria, mas na vida inteira, né? Qualquer coisa a gente tem dificuldade de comunicação e problemas toda hora. E não fazer que nem o Bruno falou, de caso de vir propor a solução, já implementar. Eu conheço casos de pessoal que trocou software de comunicação, de prospecção e falaram, testamos na Índia e deu certo. Uma multinacional. Esse é o jeito que não vai fazer. E mudou no Brasil de uma semana para outra, ninguém tinha treinado nada. É uma coisa que não vai dar certo. Né? Você precisa testar, você precisa medir e fazendo pouco a pouco a questão da mudança. Certo? O Francisco mandou uma pergunta, querem ver? Parece aí. Gerenciar vários projetos simultaneamente é visto como um fator positivo, mesmo que sobrecarregue o trabalho da equipe? Gerenciar vários projetos simultaneamente
Se é visto como um ponto positivo ou não? Eu acho que o importante aqui é, se a gente tem vários projetos, a gente tem que dar conta desses vários projetos. Não adianta ter um monte de projeto ou um monte de iniciativa e não ter terminativa nenhuma, né, brincando. A gente precisa saber o que a gente é capaz de executar. Mas se a gente é capaz de executar um monte de projetos, ótimo, vamos fazer todos, porque melhoria de processos é uma vantagem competitiva enorme e a gente pode trazer muito mais resultado. Mas toma cuidado para não sair abrindo projetos e aí no meio do caminho ficar perdido com esse mundaréu de atividades e não conseguir entregar os resultados de cada um deles. Isso pode minar os esforços de melhoria, né? Porque a organização percebe que a gente gasta tempo abrindo trabalhos, abrindo frentes, mas acaba não tendo resultado com nenhum deles. Então é importante a gente... E às vezes imagina a gente como Black Belt de uma organização, como coordenador dos esforços de melhoria, as pessoas têm várias demandas de problemas, de indicadores com problemas, e aí a gente precisa ter a consciência e a responsabilidade de às vezes brincar um pouco e falar, olha, a gente tem condição de executar bem 2 projetos nesse semestre. Vamos escolher os 2 projetos mais importantes para a organização no momento, mas a gente vai conseguir fazer somente 2 projetos de maneira adequada. A gente como Black Belt, tem que ter essa responsabilidade de organizar um pouco essas iniciativas. Né? E talvez, voltando até um pouco na primeira pergunta que a gente falou, Questão de quantidade, pessoal. Ter alguém experiente no primeiro momento da organização é importante porque ele vai ajudar a gente a mapear qual é a capacidade que a gente tem, quantos projetos a gente consegue tocar adequadamente, que tipo de complexidade a gente pode lidar e assim por diante. Pode ajudar bastante nesse processo. Também fala da questão da quantidade de pessoas, né? Você falou lá no começo, uma equipe de 3 a 4 pessoas, você também não pode pegar essa equipe de 3 a 4 pessoas e colocar em 6 projetos simultaneamente, certo? Então, não tem tempo hábil para trabalhar, certo? Geralmente essas pessoas, esses greenbelts, eles trabalham no dia a dia da organização e dedicam 20%, 30% do tempo dele para um projeto, né? Então, se ele tiver dentro de 6 projetos, em 30% do tempo, ele não vai conseguir fazer nada de maneira adequada. Sim, certo. A gente tem que ter consciência disso. Bom, então acho que é isso. Obrigado pela pergunta, Francisco. Acho que agora a gente vai encerrar, certo? Queria agradecer a participação de todos novamente. Eu queria primeiro agradecer a participação aí do pessoal que está online e do Bruno e do Gustavo aí pela conversa. Isso, eu que agradeço pela conversa, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar nas próximas também, né? Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de quem estava acompanhando o vídeo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais.